Imaginem só, contar uma história inteira sobre guerra, reis e conquistas, mas sem usar uma única palavra escrita. Em vez disso, usar apenas fio e agulha. É isso mesmo que vamos explorar. Uma viagem de quase 1000 anos ao passado para desvendar os segredos de uma das obras de arte mais épicas de todos os tempos. Fica a pergunta. Hoje temos filmes, séries, livros de banda desenhada. Mas como é que se partilhava uma história de ação, cheia de batalhas e heróis, numa altura em que não havia nada disso? E mais importante, como é que se garantia que toda a gente, mesmo quem não sabia ler, percebia tudo? A resposta é como uma coisa absolutamente gigantesca. Estamos a falar de quase 70 metros de história contada fio a fio. Para se ter uma ideia, isto é mais comprido do que uma piscina olímpica. É basicamente uma autêntica banda desenhada medieval e, sem dúvida, uma das formas mais impressionantes de contar uma história que alguma vez se viu. Muito bem, vamos a isto. Primeiro, um detalhe importante. Apesar do nome, tecnicamente não é uma tapeçaria, mas sim um bordado. Foi criada para ser um registro visual numa época em que, bem, a maior parte da população não sabia ler. Era, no fundo, o grande filme de sucesso do século XI. E que grande história é que este bordado nos conta? Como em muitas das melhores sagas, tudo começa com uma luta pelo poder. Uma luta feroz pelo trono de Inglaterra. O palco para todo este drama ficou montado em 1066, quando o rei de Inglaterra, Eduardo, morreu sem deixar um herdeiro direto. De um momento para o outro, o trono mais poderoso do reino ficou vazio. E isso, claro, criou um enorme vácuo de poder que abalou a Europa inteira. E como seria de esperar, apareceram logo candidatos. De um lado, tínhamos Harold Godwinson, um nobre inglês muito poderoso que foi rápido a agir e se fez coroar rei. Do outro lado do canal, em França, tínhamos Guilherme, o Duque da Normandia, que garantia que o trono lhe tinha sido prometido. 2 homens, um trono. A colisão era inevitável. A diplomacia não resultou. A única solução passou a ser a guerra. Guilherme não ia de todo desistir do que achava ser seu por direito e começou a preparar uma das maiores invasões que a Idade Média alguma vez viu. Tentem imaginar a escala desta operação. Guilherme não podia simplesmente apanhar um ferry, teve de construir uma frota inteira, do zero. Isto implicou uma logística incrível, abater florestas inteiras para ter madeira, ter carpinteiros a construir centenas de navios ao estilo dos vikings e depois embarcar um exército inteiro. Pensem no desafio que isto foi. Mover milhares de soldados, todo o equipamento e, talvez o mais complicado, os seus cavalos de guerra através do Canal da Mancha. Foi, sem dúvida, uma das operações de desembarque mais ambiciosas e arriscadas daquele tempo. E não pensem que os soldados viajavam leves. O peso de um cavaleiro totalmente equipado, com armadura e armas, podia facilmente ultrapassar os 90 quilos. Isto exigia uma força e uma resistência brutais. O equipamento de proteção mais avançado da altura era a cota de malha. O que é isto? Bem, imaginem milhares de pequenos anéis de metal, todos ligados uns aos outros, um a um, à mão, para criar uma espécie de camisola de ferro que protegia contra os cortes de espada. Era pesadíssima, demorava imenso tempo a fazer, mas era absolutamente essencial para sobreviver numa batalha. Com os normandos finalmente em terra firme em Inglaterra, o confronto final era só uma questão de tempo. E assim chegamos ao clímax da nossa história, a famosa Batalha de Hastings, que iria decidir o futuro de todo um país. Esta batalha foi, na verdade, um choque de táticas. Os ingleses de Harold estavam no topo de uma colina, em posição defensiva. Formaram uma muralha de escudos quase impenetrável, com os soldados da frente a juntarem os escudos. Lá embaixo, os normandos de Guilherme tinham a tarefa difícil de atacar a subir, contando com a sua cavalaria pesada e a perícia dos seus arqueiros para tentar quebrar aquela defesa. A batalha arrastou-se durante o dia todo. De manhã, os normandos atacaram vezes sem conta, mas a muralha de escudos inglesa não cedia. Durante horas, parecia um impasse total. Mas, ao fim da tarde, tudo mudou. E chegamos ao momento mais icónico, imortalizado para sempre na tapeçaria. Segundo a tradição, o rei Harold, o líder inglês, é atingido por uma flecha no olho. Com o seu líder caído em combate, a resistência inglesa começou simplesmente a desmoronar. O impacto foi imediato e devastador. Sem um rei para os comandar, o exército inglês perdeu a organização e a moral. A parede de escudos quebrou-se. A batalha estava decidida. A vitória era de Guilherme. A batalha terminou com a vitória de Guilherme, que a partir daí ficou conhecido como o Conquistador. Mas a história de como este evento foi contado para o futuro, essa estava apenas a começar.
Vamos olhar agora para o incrível legado desta peça. Uma das coisas mais fascinantes nesta obra são as suas margens. Enquanto a batalha acontece no centro, as bordas, em cima e em baixo, estão cheias de vida. Animais, cenas do dia-a-dia como agricultura e até criaturas míticas. Alguns historiadores acreditam que estas imagens funcionam como um comentário à história principal, quase como se fossem notas de rodapé visuais. E pensem nisto por um segundo. É quase um milagre que esta peça de tecido, com quase 1000 anos, tenha sobrevivido a tudo. Sobreviveu a guerras, à Revolução Francesa, a incêndios. O facto de ainda hoje a podermos ver mostra bem o quão valiosa foi considerada ao longo dos séculos. Em resumo, o valor desta peça é incalculável. Primeiro, é uma história visual que toda a gente na altura conseguia perceber. Segundo, dá-nos detalhes incríveis sobre a vida medieval, desde as armaduras aos barcos. E, mais importante de tudo, é uma fonte primária, ou seja, é como ter uma janela aberta, direta para o século XI. Um testemunho das pessoas que viveram naquela época. E para terminar, fica esta reflexão. Quase 1000 anos depois, as histórias continuam a ser contadas, de formas diferentes. A questão é, se fizéssemos uma obra destas hoje para contar a nossa época às gerações futuras, que evento épico é que ela mostraria? Fica a questão no ar.